trabalho avaliativo, eu avisaria vocês. Então, já podem mandar o trabalho avaliativo, que são... O trabalho avaliativo é o de 12 pontos, né, Wellington? 12 questões. Ah, tá. 12 questões. 10 pontos, 12 questões. Então, quem já podem mandar, nós combinamos até o dia 7/7, terça-feira, às 19 horas. Então, já podem mandar. Quem já fez, só tirar uma foto, anexa, resolvido o problema. Porque eu fiquei de avisar vocês com antecedência antes de enviar, porque a caixa estava muito cheia. Mas quem quiser já pode mandar. Então, só para a gente resolver a nossa nota, as notas, o que eu já tenho, eu já lancei. As atividades, as outras duas que faltam para frente aí, eu já mandei de novo, caso alguém não tenha. E o trabalho avaliativo, que são 12 questões, podem me mandar por e-mail. Ô, Beleza? Wellington, eu Oi. lembro que quando a gente estava estudando, você queria esse trabalho manuscrito. Só que como a Sim. gente está à distância, ele pode ser feito pelo Word? Ele Ou pode tem ser, que ser manuscrito? ele pode ser, pode sim, pode ser pelo Word. Caso alguém já tenha feito escrito, não precisa fazer de novo. Só tirar uma foto e mandar. Tá bom? Beleza, obrigada. Isso é tranquilo pra gente. Eu acho que o pessoal me mandou uma mensagem pedindo para apresentar na frente. Quem Foi foi? eu, mas eu não vou. Eu vou pegar serviço de tarde, porque eu achei que sua aula ia ser a primeira, mas não foi. Beleza. Então vamos lá, gente. Grupo 1. Quem é o grupo 1? Bom dia, Wellington, e bom dia a todos. Eu sou do grupo 1. Ô, Wellington, eu fiz uma cirurgia na boca, na gengiva, e aí meu rosto tá meio desconfigurado. Eu tô até de atestado. Aí eu não vou abrir a câmera, tá bom? Não precisa, não tem problema não, tranquilo. Tá. Só me fala quem tá falando. É a Amanda. Amanda. Beleza, Amanda. Pode gerar a apresentação pelo... O grupo é quem? Amanda... Lucas e Leidiane. Só vocês duas. Nós E eu, três. professor? E o Rodrigo? Não. O grupo é Leidiane, Amanda e Lucas. E Lucas. Beleza. Isso. Beleza. O Eu tema... Pseudoclusão intestinal e manometria anorretal. Beleza, pode começar. Eu vou gerar a apresentação, só um instante. Ai, peraí. Ai, que saco. Apresentar. Eu vou sair e vou abrir de novo, só porque eu não tô conseguindo gerar agora, viu? Só um instante. Beleza, tranquilo. Enquanto isso, gente, Lucas, Oi, professor. qual que é a sua autoavaliação? Minha autoavaliação é quantos pontos? 2, né? São 2, Ah, professor, na atual situação, 2. Tá. Leidiane, Oi, sua autoavaliação? 2. Beleza. Aí só vai ficar faltando a Amanda. Pra gente liberar essas notas para vocês. Bacana. A turma tá toda aí, ó. Gente, o trabalho, eu mandei o trabalho, eu li ontem o trabalho de vocês, trabalhos muito bons, trabalhos com referência bibliográfica, trabalho com pesquisa, parabéns, gostei dos trabalhos que eu vi. Ô, professor, Pessoal, oi. deixa eu te falar, eu não te mandei o trabalho, não, porque aconteceu algumas coisas, entendeu? Que eu vou precisar que o senhor me reenvie o tema para me fazer o trabalho de novo sozinho, entendeu? É por causa que com esse negócio aí da pandemia não deu para mim sintonizar com as meninas e tudo. Nós perdemos contato e tudo. Beleza, sem problema. Vamos fazer o seguinte, me manda por e-mail. Você tem meu e-mail, né? É o que o senhor manda, né, os negócios.
as coisas. Me manda, por favor, um e-mail, e aí Aham. eu já te mando o tema lá, e na próxima quarta-feira se apresenta junto. Tá bom, beleza. Tranquilo. Tem alguém destruindo o computador. A Amanda chegou aí, ó. Beleza. Vamos lá, Amanda. A Adria chegou. O microfone tá desligando. Leidiane, acho que você pode começar. Tá dando pra ver a tela do trabalho. Não tá? Agora Eu não tava Sai da mais. sala. Pronto? Leidiane, se você quiser começar, Ok, então vamos lá. Bom dia a todos. Nosso tema é pseudoobstrução intestinal. É uma doença rara, né? Que ela ocasiona a obstrução, pode ser total ou parcial do intestino. Ela é muito comum em crianças, né? Uma questão mais pediátrica. Pode passar aí para mim, Edmanda, por favor. Uma imagem. Pode passar. Então, nós temos aí a descrição clínica, né? Alguns sintomas, dor abdominal, distensão, infartamento, que é a barriga inchada, né? Aquela sensação de barriga inchada. Pode causar náuseas, vômitos, tem também diarreia, a obstrução intratável, obstipação intratável, a má absorção de nutrientes, leva à perda aí de a evolução ponderal. Pode passar, por favor. Ações laboratoriais, geralmente elas vão refletir no grau de má absorção e de má nutrição. Também nós temos aí os achados radiológicos, que incluem geralmente o íleo paralítico ou sinais clínicos de obstrução aparente, com as alças dilatadas, tá? Ânsias aí, mas é alças, tá? As regiões afetadas, elas podem ser isoladas, é o que eu tinha falado, né? Envolvimento de intestino delgado é o mais típico. Ou, e às vezes, é o envolvimento de outras musculatura visceral, tal como a bexiga também pode passar. Nós temos aí o estudo das causas de doença, né? Na verdade, a gente teve um pouco, tive um pouco de dificuldade de a causa, então assim, eu coloquei como desconhecido. Uns falam que é uma coisa, outros falam que eu tive uma fonte segura para dar certeza, tá? A desorganização ou falta de atividade da musculatura lisa, resultando em movimentos peristálticos desordenados ou peristalsia, representante da disfunção hepática. Alguns autores que falam da obstrução intestinal nas categorias hepáticas ou neuróticas, a pseudo-oclusão ou obstrução intestinal é a mesma coisa. Ela pode gerar um distúrbio primário ou secundário, causado aí por distúrbios musculares, neurológicos, metabológicos, endócrinos. Também ocorre após a infecção ou pós-operatório, causado por radiação abdominal, fármacos ou agentes nocivos.
novas imagens aí do trânsito intestinal. Pode passar. Agora o Lucas, né? Alô, já eu? Isso. Bom dia, eu vou falar um pouco dos métodos de diagnóstico. O diagnóstico clínico deve ser confirmado por uma combinação de estudos manométricos, gastrointestinais, medições de tempo de trânsito, achados radiológicos, intestino dilatados com níveis hidroaéreos e exames histológicos de biópsia de espessura total do intestino afetado. Se houver suspeita de POI, deve ser cuidadosamente excluída a obstrução mecânica por exames radiológicos e endoscópicos. Vou passar. Então, a imagem tomográfica das alças intestinais extremamente dilatadas. Pode passar para debaixo. Controle, falar um pouco do controle da doença e o tratamento. A gestão requer uma abordagem multidisciplinar e depende da causa da doença, da extensão e localização do intestino envolvido e da gravidade dos sintomas. As medidas gerais incluem mudanças dietéticas, agentes procinéticos, tratamento de complicações como crescimento excessivo de bactérias e dor grave, procedimentos cirúrgicos específicos. Pode passar. Potencial papel do tratamento cirúrgico da POI é controverso. Laparotomias desnecessárias devem ser rigorosamente evitadas, pois podem levar à aderência e complicar significativamente o curso clínico. Cirurgia na POI é indicada para acesso vascular, biópsia intestinal e cirurgia paliativa, incluindo enterectomia total, enterostomia de ventilação e duodenojejunostomia e duodenoplastia. Recentemente, o transplante intestinal tornou-se uma opção terapêutica para crianças com doença refratária grave, que são dependentes de nutrição parentérica total. Essa é uma imagem de um colo dilatado durante a cirurgia. Esse aqui ele está mais cheinho ali, quando ele está bem dilatado, ele já é pós-cirurgia. O prognóstico agora a pseudoobstrução intestinal é uma doença grave, muitas vezes não reconhecida, caracterizada por complicações incapacitantes e potencialmente fatais ao longo do tempo. O tratamento e resultado a longo prazo são muitas vezes insatisfatórios, ou seja, uma doença bem castigada. Manometria anorretal. Fala agora o inicinho do conceito básico. É um moderno procedimento realizado para avaliar pacientes com constipação, dificuldade evacuatória ou incontinência fecal, que é a perda de fezes, tipo ir muito banheiro e quem vai pouco. O exame mede basicamente as pressões dos músculos do esfíncter anal, a sensação do reto e os reflexos neurais que são necessários para executar os movimentos normais do intestino. Aí tem uma imagem mais ou menos ali da esfíncter anal, que é esse tubo ali. Aí o equipamento que é usado no exame. E as indicações. Lucas. Oi, professor. Oi? Só um minutinho. Só para a gente finalizar a pseudo-oclusão intestinal. Então, gente, o grupo trouxe uma doença, uma patologia grave. Uma coisa interessante que a Leidiane disse é o seguinte. Ela falou... falando o que ela disse assim, tem gente que fala uma coisa, tem gente que fala outra coisa, né? Cada um fala uma coisa diferente. Eu achei interessante essa fala dela porque os próprios médicos têm dificuldade de fechar o diagnóstico e bater o martelo e dizer é pseudo-oclusão, né? Sim, sim. É como se o intestino do paciente ele sempre inchasse, inflamasse, e aí a princípio o médico pensa, é câncer, é outra patologia, é apenas uma inflamação, então daí a dificuldade de chegar no diagnóstico e a necessidade de fazer vários exames até chegar num ponto que defina que realmente é um pseudo. Agora o Lucas iniciando, por isso eu dei uma segurada, a pseudo-oclusão intestinal foi a patologia do grupo. Agora esse grupo está falando sobre um exame, e esse exame é manometria anorretal, e quando a gente fala de manometria, a gente está falando de pressão. O nosso esfíncter anal, ou seja, quando você tem vontade de cocô, vontade de evacuar, o que está acontecendo? O seu esfíncter ele entende essa mensagem e relaxa. E quando as fezes passam, ele fecha. Mas às vezes o músculo ele perde essa pressão de abrir e fechar. Então é necessário fazer um exame
para ver como que está a pressão desse músculo. Então, o exame realizado é isso que o Lucas está falando, que é a manometria no retal. Pode continuar, Lucas? Eu vou falar um pouquinho das indicações, né, do exame. Ele é indicado para avaliação da função esfincteriana anal e a sensibilidade retal, avaliação da constipação intestinal em pacientes com queixa de dificuldade em eliminar as fezes, avaliação da função esfincteriana anal em pacientes com suspeita de megacolo congênito, avaliação da sensibilidade retal em pacientes com suspeita de síndrome de intestino irritável, avaliação de pacientes com proctalgia, dor anal, avaliação de pacientes com fissura anal e avaliação pré-operatória em cirurgias de abaixamento retal. Avaliação pré-operatória em fístulas anais complexas. Isso é uma indicação do exame, do manometria anorretal. Agora acho que é a Amanda, né? Isso. Só ver se meu áudio tá ligado. Sim, tá ligado, Amanda. Eu vou falar um pouco de como é o preparo do paciente para o exame de manometria no retal. O paciente ele pode se alimentar de forma habitual e não tem necessidade de jejum. Mas, se o paciente tiver dificuldade para ir ao banheiro, é indicado o uso de laxante, de supositório. O ideal é que o paciente já tenha evacuado antes do exame e, se a pessoa faz uso de algum medicamento, ele pode tomar normalmente num prazo de 2 horas antes do estudo. O exame ele é rápido e indolor, ele dura cerca de 15 minutos e pode ser realizado em qualquer idade, tanto adulto quanto criança. Não requer o uso de anestesia ou sedação, porque é um exame pouco dolorido, tem pouca dor e pouco invasivo, e o paciente ele precisa estar consciente para fazer as ações que o médico pedir durante o exame. Não é recomendado fazer o exame durante o período menstrual, no caso das mulheres. A pessoa vai tirar a roupa, vestir um avental e deitar numa maca. E aí uma sonda bem fininha, ela é introduzida no ânus, até 8 centímetros mais ou menos do reto. Então é um exame que mede só a parte final mesmo do nosso sistema digestório. Essa sonda que é inserida no paciente, ela está conectada a um computador que registra todas as informações da pressão do esfíncter. O esfíncter é o que controla, né, a nossa vontade de ir ao banheiro, de ir ou não ir ao banheiro. Então essa sonda ela vai medir a sensação de relaxamento ou de contração. E em alguns casos, em alguns momentos do exame, o paciente vai ser orientado a executar ações, a executar manobras, seja elas de pressão ou de relaxamento do esfíncter. Essa é uma imagem de como é inserida a sonda, até qual altura ela é inserida, e o balão que fica na parte de cima da sonda que faz essa medição. Quando a sonda entra, ela entra com um balão vazio, né, um balão vazio. E dentro do reto, esse balão ele é inflado para fazer essa medição. Depois que é feita a medição, depois que o paciente faz tem as orientações do médico, esse balão ele é esvaziado e a sonda é cuidadosamente retirada. Após o término, o médico pode dar um parecer inicial. Ele pode falar se está tudo bem ou se é melhor procurar, né, o médico especialista. Mas o resultado do exame não sai na hora, porque precisa de laudo. Então, geralmente, demora 1 dia para entrega. Esse é um gráfico, do final do exame, né? E nesse gráfico a gente tem imagens, tem picos aí de relaxamento e de pressão. Eu só não sei falar onde é o pico de relaxamento e o pico de pressão. Nessa segunda imagem, a gente tem uma imagem tridimensional do sistema do esfíncter. Na imagem da esquerda,
A gente tem o esfíncter em repouso, a imagem do meio em contração voluntária, e na última imagem, nessa mais verdinha, o esforço evacuatório, que é quando o esfíncter está fazendo a ação de defecar, né, de evacuar. A manometria anal, ela avalia a força dos músculos do esfíncter, se eles se relaxam e contraem corretamente, e ela é um exame importante para tratamento de paciente com incontinência fecal ou constipação acentuada. Existem várias causas para incontinência fecal, e essas anomalias, né, essas anormalidades, elas podem ser tratadas. A manometria anorretal é um procedimento seguro, de baixo risco, e é pouco provável que o paciente sinta dor. Eu li que o paciente ele sente um incômodo, até porque a gente até porque é numa região muito sensível do nosso corpo, né? Mas a dor ela é quase nula. É raro ter complicação. Quando tem complicação, é um sangramento, mas é porque o paciente já tem uma lesão prévia, mas normalmente não tem nenhum problema. Se o paciente for alérgico ao látex, ele tem que informar ao enfermeiro, ao médico responsável, para que ele seja substituído, para que o balão que usa durante o procedimento seja substituído por um balão de vinil. Em Belo Horizonte, esse exame ele é realizado nessas clínicas que a gente está vendo aí, a CEDIG, a CEMAD, a Gastrocenter, a Endomed, e quem realiza o procedimento é um cirurgião de cólon e reto, coloproctologista, com auxílio de uma equipe de enfermagem. É necessário agendar o exame com antecedência. Em Belo Horizonte, o exame custa de 250 a 600 reais. O SUS, ele não oferece em grande escala o exame. Então, se você for num posto ou no SEMO da sua região, você não vai ter o exame. Mas alguns hospitais das clínicas, eles oferecem esse procedimento, mais como procedimento de pesquisa do que como um procedimento rotineiro. E algumas clínicas, elas dão desconto para pacientes encaminhados pelo SUS. Nos planos de saúde, geralmente é um exame coparticipativo. O paciente ele vai embora logo após a realização do procedimento e algumas clínicas pedem um dia útil para entrega do resultado. Aí eu achei essa tabela que mostra o valor dos exames, né? A manometria computadorizada no retal, nessa clínica médica, custa R$ 264. Se for para tratamento, se for para melhorar, né, a pressão, se for como tratamento, o exame, ele custa R$ 252 a primeira sessão, e depois as próximas sessões custam em torno de R$ 240. Amanda, só pra gente esclarecer sobre, bacaníssimo, o trabalho de vocês, fantástico. Quando você fala aí sobre o paciente ter que ir lá várias vezes, é como se o paciente fizesse uma fisioterapia no reto. Seria mais ou menos isso. Isso é tipo... Principalmente... Pode falar. É tipo Pode aquela falar. fisioterapia de... eu esqueci o nome. Daquelas bolinhas, pompoarismo? Exatamente, seria mais ou menos isso. Eu fiquei na dúvida se era pompoarismo ou não. Sim, aquele paciente que o esfíncter ele fica muito em repouso, ele é mais lento, ele tem dificuldade, então é necessário fazer um exercício nele para ver se ele faz as atividades normais. É como se fosse uma fisioterapia no reto. Isso, então tem a manometria como exame e como tratamento, não é isso? Exatamente. Ô Wellington, Oi. eu fiquei com dúvida na doença, porque é igual, né, eu te falei, a gente vê muita coisa. Aí, assim, a pseudo-obstrução intestinal é a mesma coisa que abdômen agudo? São patologias parecidas e é natural essa confusão que a gente faz de patologia, achando que é uma coisa, achando que é outra,
É natural e é normal, e os médicos também têm essa confusão. Às vezes ele acha doença de Crohn, não, é pseudo-oclusão, não, é abdômen agudo. Então ele precisa de cada vez mais exames para chegar próximo à confirmação que é uma pseudo-oclusão intestinal. A pseudo-oclusão intestinal, ela se parece demais com abdômen agudo, ela se parece demais em alguns casos com doença de Crohn, e o que vai definir o que é uma coisa e o que é outra coisa são exames específicos. São exames específicos. Ok, obrigada. De nada, eu queria perguntar para o grupo o seguinte, com relação ao exame, vocês conheciam esse exame? Eu conhecia porque o meu afilhado ele teve câncer no intestino. E aí ele ficou um tempo sem fazer, ficou um tempo usando sonda, né? Sim. E depois ele teve, usando sonda não, é bolsa de colostomia. E depois ele teve que fazer o tratamento com sonda no intestino, no ânus, para poder conseguir evacuar novamente. Eu conhecia. Leidiane, você conhecia? Não, eu não conhecia ele. Ah, sim. Lucas, você se surpreendeu com o valor ou você imaginou que era isso mesmo? Ou você não sabia do exame? Sei, cara, eu só conhecia o de baixo, o manometria. O de cima, não. Certo. Ô, gente, o trabalho de vocês, excelente, maravilhoso. Dá orgulho e prazer ver um trabalho desse, viu? De verdade. Parabéns. Muito obrigada. Valeu. Obrigada, Parabéns mesmo, excelente, maravilha. Sua autoavaliação é quanto? Daqueles 2 pontos? Dos 2 pontos. Eu acho que eu mereço 2. Beleza. Gente, então, alguém da turma tem alguma pergunta para o grupo? Ou quer saber um pouco mais a respeito? Eu não. Beleza. Trabalho de primeira qualidade. Muito bom, gente. Valeu. Excelente. Grupo 2. Vamos lá, grupo 2. Bom dia, gente. Bom dia. O meu grupo vai falar sobre a doença de Crohn e o exame videodefecograma. Só por gentileza, me confirma os nomes do grupo. É a Gleice, Ludmila, Juliana e Vanessa. Juliana e Vanessa. Antes das meninas começarem, vocês vão ver que doença de Crohn, não sei nem dizer qual é a pior doença, mas vocês já vão percebendo aí que doença de Crohn vão ter coisas parecidas com pseudo-oclusão intestinal. Pode continuar, meninas. Então, a doença de Crohn, ela é uma inflamação intestinal, né, e crônica. Ela afeta todo o aparelho digestivo, mas afeta principalmente a parte inferior do intestino delgado e o colo. Ela também acomete pessoas na faixa etária entre 20 e 40 anos e tem também um picozinho maior na idade de 55 anos. É mais frequente também em moradores de área urbana, fumantes e parentes de primeiro grau da doença. Ela também acomete mais mulheres do que homens. A doença ela não tem cura e a causa dela também não é reconhecida. E tem até alguns médicos que eles não descartam a hipótese de que seja desregulação do sistema imunológico, né, a baixa imunidade. Alguns medicamentos também eles são usados para retardar a progressão da doença, já que ela não tem cura. Caso esses medicamentos não são eficazes, os médicos optam por fazer cirurgia. O paciente também com essa doença, eles têm que fazer exames periódicos, né? Porque as pessoas com essa doença, eles têm maior risco de desenvolver o câncer. Os sintomas também dessas doenças são dor abdominal, febre, diarreia, perda de peso, anemia e fadiga. E não são todos os pacientes que sentem sintomas, né, na maioria da vida, e alguns já sentem sintomas crônicos que nunca desaparecem. Prontinho. Ok. Quem falou? Ludmila. Quem falou? Ludmila. Beleza. Ludmila, antes da gente prosseguir, sua autoavaliação? 2. 2. Com relação ao último grupo que apresentou, a nota de vocês na apresentação é 7
Vamos continuar aí o grupo da doença de Crohn. Pode continuar. Vou falar um pouco sobre o diagnóstico de doença de Crohn. O diagnóstico, o que tem que fazer, o primeiro passo é fazer um levantamento clínico, né, referente à história do paciente. Fazer alguns exames de sangue para visualizar o que aconteceu referente antes dele ter essa doença. Alguns exames de sangue são muito importantes para verificar, né, referente o que aconteceu na história dele, na vida dele, mas uns exames que são muito utilizados para ter esse diagnóstico da doença de Crohn seria para fazer os exames de endoscopia, digestiva, colonoscopia, raio-x intestinal, tomografia, ressonância. Esses são alguns exames que podem facilitar o diagnóstico dessa doença. O tratamento da doença de Crohn, como a Ludmila já falou, né, ela não tem cura. Então, tem alguns paliativos que pode acabar reduzindo, né, a dor. A dor do paciente pode ser o quê? Leve, moderada a grave. Então, esses paliativos, esses medicamentos, então, ele diminui essa dor que ele tem. Geralmente pode acontecer o que os métodos mais utilizados seria o corticosteroide, que seria via oral, mas alguns tratamentos pode, como até a Ludmila falou anteriormente, pode, devido à obstrução intestinal, pode ser necessário até uma cirurgia, né, em casos mais graves. Sim. Aí pode Uma das soluções para a doença de Crohn, além dos medicamentos, como quem está falando é a Juliana? Vanessa. A Vanessa. Como a Vanessa está falando, além dos corticoides, uma outra ação que é tomada são dietas. O paciente tem dietas super restritivas e é uma doença muito complexa e como ela disse que as dores podem ser leves, moderadas ou avançadas, a doença também ela tem níveis e tem tipos. Pode continuar, Vanessa. Isso aí, no caso, até para os medicamentos também até ajuda, né, a corrigir essas deficiências nutricionais, que geralmente acaba perdendo alguns nutrientes referente a essa dor. Bacana. Qual que é a sua autoavaliação, Vanessa? Meu é 2. 2, beleza. Pode continuar, acho que é a Juliana. Bom dia. Esse exame ele serve para avaliar a eliminação da sede. Ele é um exame muito caro. Então, pede que os profissionais de saúde da sala de exame têm de fazer que esse exame seja mais confortável para o paciente. Licença, não tá dando para escutar. Não tá dando, tem um chiado. Melhorou? Não. Não. E agora? Tenta falar alguma coisa, vamos ver. Agora deu? Ô, Juliana, Ainda sai não. e entra de novo. Vou Pode ser tocar uma água, internet. consegue ouvir melhor. Tá. Vamos ver para ver se melhorou. Ô, Wellington, só aproveitando, quanto que vale a parte escrita do trabalho? Ô, Poliana? Poliana? Oi. Alô? Oi? Oi. 7 a parte escrita, 7 a apresentação. Beleza?
Tá bom, obrigada. De nada. Wellington, melhorou? Já tá dando para escutar? Melhorou. Agora Tá sim. ótimo agora. Tá, então eu vou começar de novo. Bom dia. É, Eu vou estar falando um pouco sobre o videodefecograma, que é um exame de imagem no estudo da fisiologia anorretal. Esse exame serve para avaliar a eliminação das fezes. Ele geralmente é um exame, geralmente não, ele é um exame muito invasivo e se recomenda-se que todos os profissionais de saúde que estejam dentro da sala tente fazer com que esse exame esteja o mais confortável possível para o paciente. Com o paciente deitado do lado esquerdo, coloca-se 200 ml de bário via retal para revestir a mucosa para uma imagem, para uma melhor imagem. Esse bário, esses 200 ml de bário, geralmente ele é uma forma pastosa e injeta até o paciente sentir algum desconforto. A mesa do exame radiológico é então elevada a 90 graus, de forma que o paciente adquira o posicionamento sentado sobre o assento radiotransparente. Nessa posição, dá-se o início do exame. Solicita ao paciente que faça uma contração da musculatura pélvica, por fim, permite que o paciente evacue o contraste. Todas essas imagens são da fluoroscopia, elas são gravadas em vídeo, né? O exame tem 4 fases, que é a contração, o repouso, a evacuação e pós-evacuação. A contração é o momento que o médico solicita ao paciente que faça uma força. O repouso é quando a mesa do exame eleva 90 graus e faz com que o paciente fique sentado na posição fisiológica que ele evacue. A evacuação é a saída do contraste. Lembrando que esse contraste ele tem que ter em forma pastosa para que ele geralmente faça com que uma forma mais real, né, das fezes. O Wellington até falou da última aula que em alguns casos podem até colocar a batata, purê de batata, né, para ficar mais mais real, né? E após a evacuação é quando o canal fecha, logo depois que sai o contraste. E também tem o videodefecograma computadorizado, que é igual ao descrito anteriormente, só que com exceção das imagens estáticas, porque geralmente eles fazem um raio-x de AP de pelve. Essas imagens, na computadorizada, elas são descartadas, porque aí eles fazem uma imagem panorâmica da pelve. É isso aí. Bacana. Solta a avaliação, Juliana. 2. Gleice, Oi. Ó, gente, eu vou vamos pedir lá. desde já, porque tá mexendo com construção aqui, qualquer coisa vai prestar com barulho aí, tá? Vocês me desculpem. Beleza. Então, eu vou falar sobre os lugares que a gente encontra esse exame, né? A gente procurou bastante. Nós não encontramos aqui em Belo Horizonte, pelo menos lugares que a gente pesquisou. Eu tenho pessoa que me dava no estágio, né? Ele trabalha na Axial, lá ele falou que lá não faz. No estágio que eu estava fazendo em Norto, lá também não faz. Em alguns lugares que a gente pesquisou, pelo menos aqui em Belo Horizonte, a gente não achou lugar que faz esse exame. Nós achamos lá em São Paulo, no Hospital Vila Vale Rede, dividido esse exame em 3 vezes. Por não ser um exame tão conhecido, eu achei o preço até considerável, R$ 380. E esse exame, a dificuldade que eu tive em pesquisar foi porque em alguns lugares não existe preparo, e em outros lugares existe o preparo. Então, no caso, vai depender da especificação do médico, né? Vai ter casos em que o médico vai falar assim, não, você precisa tomar laxante e ficar em jejum. E outros casos, o médico vai falar, você não precisa tomar laxante e não precisa ficar de jejum. Então, aí, no caso, vai depender da condição do paciente e do que o médico vai achar que ele precisa ou não. Se ele precisa estar de jejum ou não de jejum, tomar laxante ou não tomar laxante.
Então, nesse caso, a especificação é do médico. E esse exame, ele é realizado em hospitais, em algumas clínicas especializadas, precisa do médico, né? Do técnico de enfermagem e também do técnico em radiologia, né? Esse exame você também pode fazer ele e, se não der nenhuma complicação, se for um exame muito fácil a princípio, a pessoa fica uns 10 minutinhos e vai embora. A observação é quase nada, né? Se ocorrer tudo bem. Vai ter um constrangimento, né? Porque, igual a Ju falou aí, é um exame que você fica na posição de defecar e coloca o bário, né? O contraste via retal e a pessoa fica realmente na posição de evacuar, como se fosse sentado em cima do vaso mesmo. E deixa eu ver se eu falei tudo. E o SUS não oferece esse exame, tá? Pelo menos até onde a gente pesquisou, a gente não encontrou lugar que oferecesse esse exame. Então, eu acho que é isso. Acho que eu falei tudo. Gleice, qual que é a sua autoavaliação? 2. Eu 2. ofereço 2. Gente, olha, parabéns também para esse grupo, porque na fala de vocês é bacana, sabe por quê? A gente está aprendendo muita coisa com essa pandemia. Pela fala de vocês, sem ver o rosto, porque vendo o rosto a gente consegue ver a expressão da pessoa, mas só de ouvir a fala de vocês, percebe-se que houve pesquisa, que procurou, que foi atrás. Então, isso é muito importante. Vocês estão de parabéns. Gleice, você conhecia esse exame? Não, nunca nem ouvi falar. A doença de Crohn, na verdade, a gente deu... A Raquel, na aula anterior dela, no módulo anterior, ela tinha falado. A gente deu uma pesquisada, mas foi uma coisa muito assim, rápida. Então, mais ou menos, a gente já tinha falado da doença de Crohn. Agora, do videodefecograma, foi a primeira vez que eu ouvi falar dele. Dessas patologias do trato digestivo, talvez a doença de Crohn seja a mais conhecida, né? E é uma doença terrível, porque não tem cura, como disse a Juliana. Alguém da turma tem alguma pergunta, gente? Não. Obrigada. Gente, tá ótimo. Parabéns, nota 7 para esse grupo também. Grupo 3, vamos lá. As meninas vão abrir o slide na tela, Wellington. Só um minuto, Beleza. por favor. Vocês me surpreendem de verdade, viu? É verdade, porque essa turma é uma turma. Quando vocês querem, vocês choram e reclamam, mas vocês trazem uma resposta. É uma turma de chorões. Já acostumei. Mas vocês trazem resultados muito positivos, muito bom. Impressionante. Pesquisa feita. Porque a gente vê muita gente, às vezes, falo de uma forma geral, isso é natural do aluno, né? E outras turmas. Parece que trabalham na sadia, né? Você sabe o que faz lá na sadia, né? Fica enchendo linguiça. Mas aqui não, aqui o povo direto, indo direto no assunto, isso aí, parabéns, é bom. A gente tem que elogiar o que é bom. Só um minuto aqui, alguém pode me ajudar? Porque eu nunca coloquei trabalho na tela aqui. Alguém pode me dar alguma orientação? Tô tentando aqui. Não faço a mínima ideia, amiga. Enquanto isso é lá. Pode ajudar aí, gente. Oi, Ian. Você clica na... Aí, ó. Acho que a Larissa conseguiu aí, olha aí. Eu já tô conseguindo, peraí. Nossa senhora, todo mundo vai ver o nome do nosso grupo. Não dá pra ver, não. Dá, não? Ah, Dá. não, dá sim. Misericórdia. Safados? É sua cara, viu, Larissa? Aí, conseguiu? Ô, gente, não fui eu que coloquei esse nome, não. Aham. Qual o nome? Trabalho das safadas. Oi, gente. Então, bom dia. Bom dia. Eu queria agradecer a presença de todo mundo, primeiramente.
principalmente a do Wellington, e queria falar que, querendo ou não, é um privilégio, né? A gente está aqui porque tem muita gente doente e tal. E o nosso grupo é composto por mim, Poliana, pela Nayara, pela Larissa e pela Luana. E eu vou pedir para que todo mundo desligue o microfone, deixa só o Wellington com o microfone ligado, para não dar interferência na hora que as meninas for falar, se não for muito incômodo. Aí, se depois alguém tiver alguma dúvida, tá bom? Tá Eu posso aparecendo começar? na tela para vocês? Tá sim, posso começar? Pode. Pode. Esôfago de Barrett. É o que eu vou falar. Esôfago de Barrett é uma doença na qual ocorre numa mudança Tá muito pequeno, Larissa. Tem como dar uma aumentada? Deu. É uma doença na qual ocorre uma mudança nas células do revestimento da proporção inferior do esôfago. Pode passar. Os principais sintomas, sinais e sintomas do esôfago de Barrett são identificados pacientes com doenças de refluxo gastroesofágico, podendo ocorrer também sintomas atípicos e distípicos, azias noturnos. Ele é 2 vezes mais frequente em homens brancos do que em mulheres. E também tem a tendência aumentada em alcoólatras e tabagistas, e é raro em descendentes de africanos e asiáticos. Como o médico diagnostica o esôfago de Barrett? Não existe tratamento que faça o esôfago de Barrett regredir. Os tratamentos Nayara, Nossa, peraí que você pulou um. Ô, tá muito gente, bom pequeno. dia. Eu vou falar, dar continuidade do esôfago de Barrett que a Nayara estava falando. Como o médico diagnostica essa doença, né? As alterações das células próprias do esôfago de Barrett são bastante visíveis na endoscopia digestiva. Eles também aparecem com lesões na cor salmão ou na cor vermelho rosé. No mesmo exame que realiza a endoscopia, o médico pode recolher amostras do tecido da biópsia, né? Na biópsia. A biópsia na área afetada geralmente mostra células gástricas. Ai, peraí que eu esqueci. Ou intestinais, mostradas na célula. Ou intestino, uma mistura de ambos os tipos. A transformações em células intestinais confere a lesão de um risco maior na malignidade. Como o médico trata essa doença, né? Não existe tratamento específico para essa doença. No entanto, um acompanhamento deve ser realizado para conhecimento da progressão da doença e para prevenir possíveis complicações. O tratamento atual busca tratar a doença de um refluxo gastroesofágico para assim diminuir a progressão da doença, mas uma cura específica ou um tratamento específico ainda não tem. Não existe. Quais são os cuidados que devem ser observados com essa doença? A maioria dos pacientes com esôfago de Barrett não irá desenvolver câncer de estômago, porque é uma dúvida que, quando a gente foi pesquisar, a gente viu que quase todo mundo pergunta. Mas essa possibilidade existe e o esôfago de Barrett aumenta as chances de ter um câncer no estômago. Mas não necessariamente a pessoa vai ter só porque ela deu a doença. E eu vou falar agora do nosso exame, que é a manometria esofágica. A manometria esofágica é um teste que mede o quão bem o estômago funciona.
seu esôfago e o tubo longo muscular que liga a garganta ao estômago. Aí tá aí uma foto. Eu vou ampliar para ver se vocês conseguem ver, porque as imagens que a gente achou estavam muito ruins. Muito pequenas. Esse azul aí é a sonda Pode subir. passando, e aqui do lado já é o exame realizado, tá? A radiografia, né? Onde realiza? Modalidade, a gente achou algumas clínicas que realizam esse exame. A Clínica Popular do Centro, BH, o SEDIC e o SBMDN. Clínica de SEDIC, Hospital São Lucas e Clínica Médica Imediata. Esses foram os principais lugares que a gente achou que mais ocorre esse exame. Qual o preço? A manometria esofágica computadorizada com o teste provocativo. Ele é 275. A manometria sem o teste é 264. A manometria nesse eu sempre travo nesse esfintéquides pré-pH metila 260. E o pH metria esofágica computadorizada com 2 canais são 265. Tem preparo? Na noite antes do exame, não comer ou beber depois de meia-noite até o final do procedimento. Medicamentos que precisam ser tomados regularmente, tais como hipertensão arterial ou medicação para o coração, podem ser tomados com poucos goles de água pela manhã. Se o paciente tem diabetes ou não fazer o jejum, né, pode afetar uma necessidade de medicação antidiabética. Geralmente, metade da dose habitual do medicamento é tomada pela manhã. Isto deve ser revisto com seu próprio médico ou um profissional da saúde. Medicamentos que são essenciais não devem ser tomados no dia do exame, até depois dele totalmente concluído. Esses medicamentos incluem analgésico em geral, sedativos, tranquilizantes, antialérgicos. Na dúvida, para quem toma remédio controlado, na dúvida, pergunte ao médico antes de sair do laboratório ou antes mesmo de realizar o exame. A clínica parcela. Sim, a clínica parcela em até 10 vezes sem juros. Depois do exame, pode ir embora? Como não se faz sedação nenhuma, terminados os exames, você receberá um lanche leve e em seguida liberado. Não há problema algum em dirigir os veículos ou ir embora sozinho. O SUS oferece? O SUS oferece todos os tipos de exame, incluindo a manometria computadorizada, porém tem várias limitações. O paciente fica na fila e, dependendo do seu diagnóstico, quando ele consegue o pedido da realização deste exame, isso torna uma situação ainda mais complicada. E é muito importante salientar que exames que necessitam que ser realizados com urgência, o médico tem que escrever na prescrição o porquê da urgência e justificar com o CID, assinado e carimbado embaixo. Somente assim o paciente terá prioridade na fila do sistema de regulação. Ô, gente, eu achei muito importante também frisar esse negócio se o SUS oferece ou não, porque, na verdade, eu fiz várias pesquisas sobre isso, porque eu custei achar se o SUS oferece ou não. E eu pesquisei e descobri que o SUS tem tudo. Só que o problema do SUS é realmente a fila e a necessidade. Você sempre vai ficar numa fila que, às vezes, na hora que você conseguir o exame, às vezes você nem precisa mais, ou você já deu um jeito de pagar, ou então você, infelizmente, já até morreu. Porque
Demora muito. muito, ainda mais É esses muito. exames que Certo. são mais complexos. Sobre o esôfago de Barré, né, é uma patologia relativamente rara e Uhum. é como se o paciente, por exemplo, fosse tomar um copo d'água e a água ficasse entalada, porque chega um ponto do esôfago que ele fica estreito. Então, se você mastiga uma maçã, por exemplo, ela passa pela sua garganta, na hora que ela vai descer, agarra. Ela não. Uhum. Então, ela não desce, ela não tem fluxo, né? Então, é penoso para o paciente. E essa pergunta, o paciente vai ter câncer de estômago? Enfim, as meninas responderam sobre isso aí. Essa patologia também confunde muito às vezes com câncer de garganta. Então, as patologias elas são muito casadas umas com as outras. Com relação ao exame manometria esofágica, vai ver exatamente isso, a pressão desse músculo. Nós não temos esfíncter anal. O esfíncter anal, o que ele faz? Na hora em que as fezes, ele relaxa. Na hora que as fezes já passaram, ele fecha. O esfíncter esofágico é a mesma coisa. Na hora que a comida passa, ele relaxa. Na hora que a comida passou, ele fecha. Mas às vezes o esfíncter ele não tem essa capacidade de estender e retrair. Bacana. Vamos lá. Larissa, tá aí, né? Tô. Qual é a sua autoavaliação, Larissa? 2. 2. Luana, tá aí? Tô. Sim. Lua. Sim. Luana, qual que é a sua autoavaliação? É 2 também. 2. Luana, você teve dificuldade com relação a encontrar clínicas que fazem esse exame? Não, Foi tranquilo? foi tranquilo. Ah, sim. Entendi. Nayara tá aí, né? Tô. Sua autoavaliação? 2. E a Poliana? 2. 2 também. Meninas, a nota é 7. Então a gente vai encerrar por aqui. Então, como eu disse, as notas de tudo que já foi feito até antes da pandemia já estão lá no portal. O trabalho avaliativo encaminhar até o dia 7 de julho, terça-feira que vem. Já podem enviar para o meu e-mail. Pode ser digitado ou quem já fez manuscrito só mandar a foto. Uhum. E aí eu mandei para o e-mail para vocês também todas essas atividades, caso alguém não viu ou perdeu. E na próxima quarta-feira vamos ter a apresentação do grupo 4, 5 e 6 e parabenizar a turma. A gente sabe que os desafios têm sido grandes, não está fácil, mas vocês estão dando uma resposta muito positiva diante desse cenário que infelizmente a gente não consegue mudar. Então, parabéns para a turma, viu? É isso aí mesmo, gente. O tempo não pode parar e a gente está seguindo em frente, tá bom? Ótimo fim Tá de bom, semana para obrigada. vocês. Eu que Pra agradeço. você também. Professor. Ô, Wellington, Oi. Oi, professor. Pode falar quem foi. Eu vou te enviar um e-mail agora, viu, professor? Beleza, só me mandar lá que eu te respondo. Ô, Wellington, Oi. posso fazer uma pergunta fora da aula? Pode. Quando a pessoa tem infecção de urina, ela pode. É uma infecção de urina um pouco mais forte, assim. Ela pode tomar 2 antibióticos juntos? Pode sim. Sendo receitado pelo médico, pode sim. Não, foi sim. É porque meu pai tá com infecção de urina. E aí o médico passou amoxicilina com clavulanato. E Sim, 4 dias que já depois. é forte. Já é forte, ele estava tomando amoxicilina e tomou por 3 dias. E aí, no terceiro dia, ele teve muita febre. A febre dele chegou a 39,8. E a pressão elevou muito, sabe? A pressão foi para 18/13. Aí a gente foi pro médico e aí ele passou outro antibiótico para tomar, tirou o corticoide e passou outro antibiótico para tomar junto. Aí eu fiquei na dúvida se eu podia ou não dar para ele 2 antibióticos juntos. Porque clavulino geral. Você falou de infecção de urina, né? Isso.
Porque clavulin não é um antibiótico específico para a urina. Pode ser que o médico está suspeitando de uma outra infecção e também infecção de urina. Então ele está tratando duas coisas. Ele está com algum problema respiratório, ele está com secreção, alguma coisa assim? Tá com secreção. Aham. Tosse, catarro. Sim. Porque clavulin clavulin é muito usado, principalmente para pneumonia, por exemplo. Sim. Ou então ele pode suspeita de pneumonia. tá. O médico Como ele tá dando. Oi? Como ele teve pneumotórax há pouco tempo. Certo. Aí, como ele teve pneumotórax, provavelmente o médico está tratando também com. Pode ser isso? Pneumotórax é muito comum o pneumotórax evoluir para pneumonia. Então o médico está tratando tanto a questão torácica e respiratória com clavulin e deve ter dado um outro antibiótico específico para a infecção de urina. Não, entendi. É Entendeu? citoprofen, é uma coisa assim. Sim. Mas é antibiótico, a receita ficou retida. É antibiótico. O cito é para a urina e o clavulin é para a pneumonia. Não, entendi. Muito obrigada, viu, Ele ainda Hector? tem pacientes que toma 3, 4, você acredita? Nossa! Não, com dois ele tá reclamando de dor de estômago, de como fala, mal-estar, sabe? O estômago detona, né? Aí tô tomando omeprazol junto, mas... Sim, e assim, procura dar medicação sempre após a alimentação e tomar leite também dá uma aliviada relativa no efeito, porque realmente não é fácil. De nada, eu que agradeço. Tchau, gente. Professor, deixa eu te fazer uma pergunta rapidinho. Oi. A gente está dando continuidade no módulo, né? A gente vai até quando, mais ou menos? Tem uma data, alguma ideia? Sim. Tem algum... Eu acredito que no máximo, ficaram faltando em torno de 10 aulas. Certo. Em torno de 10 aulas. Então, dentro desse prognóstico, eu acredito que no máximo 2 ou 3 semanas, no máximo, já está resolvido. Entendi. E a questão das provas, já tem uma ideia como que a gente vai fazer, global, essas coisas? Nós só estamos aguardando um posicionamento da pessoa que está resolvendo a questão da plataforma. Assim que tiver um posicionamento, a gente já informa com antecedência. Entendi. Muito obrigado, viu, professor? De nada, eu que agradeço. Valeu, gente. Tchau, tchau. Oi, Pedro. E aí, beleza? Beleza? Ô, Jobs, tá E aí? aí, Jobs? Tô aqui. Beleza, vou fazer a apresentação aqui pra gente ver o que a gente vai dividir. Tá. Aqui, você lembra aquele negócio do exame se faria pelo SUS e tudo? A menina mandou uma mensagem para mim hoje, eu tinha conversado, e a gente já mandou para o professor ontem, né? Depois. Estou procurando aqui a mensagem dela. Cadê, gente? Eu conheci uma menina que trabalha no posto e perguntei para ela. Tá, abrindo. Conheci uma menina que trabalha no posto e perguntei para ela o que sobre o exame, né? Aí, cadê? Tô achando aqui. Peraí. Aqui. Ela falou que faz o exame no posto, sim, só que infantil.